Leitura do Princípio Divino, capítulo 1, O Princípio da Criação, parte 11. O período de crescimento para a criação. O fato que levou 6 dias, isto é, 6 períodos de tempo, para se completar a criação do universo, implica que algum período de tempo foi também necessário para completar a criação de cada ser individual que compõe o universo. Além disso, o modo como Gênesis relata a contagem de cada dia revela algo sobre a passagem de tempo requerida para a criação de um ser. O relato tem um modo incomum de enumerar cada dia do processo da criação. Quando o primeiro dia da criação foi completado, declara: "E foi a tarde e foi a manhã o primeiro dia." Alguém pensaria que a chegada da manhã, depois da passagem de uma tarde e de uma noite, seria considerada como o segundo dia. Contudo, ela é contada como o primeiro dia. A Bíblia declara: um dia, para mostrar que um ser criado deve atravessar um período de crescimento, simbolizado pela noite, antes de alcançar a perfeição na manhã. Então, ao começar esta nova manhã, ele pode avançar e realizar o propósito ideal de sua criação. Todos os fenômenos que ocorrem no universo produzem frutos somente depois de passado certo intervalo de tempo. Todos os seres foram projetados para alcançar a perfeição somente depois de passar por um determinado período de crescimento. As 3 etapas ordenadas do período de crescimento. O universo revela e manifesta o caráter interno original e a forma externa original de Deus, baseado em princípios matemáticos. Disso nós podemos deduzir que a natureza de Deus possui um elemento matemático. Deus é uma realidade absoluta em quem as características duais interagem em harmonia. Portanto, ele é um ser de número 3. Todos os seres criados, tendo sido concebidos à semelhança de Deus, manifestam sua existência, movimento e crescimento por um curso de 3 estágios. O fundamento de 4 posições, que é a finalidade da criação de Deus, era para ser completado através de um processo de 3 estágios: a origem em Deus, o matrimônio de Adão e Eva e a multiplicação de filhos, a fim de estabelecer o fundamento de 4 posições e executar um movimento circular. Um ser tem que realizar primeiro os 3 estágios da ação de origem, divisão e união, e cumprir as 3 finalidades objetivas, com cada posição interagindo com as outras 3. Isto é, para algo ficar firme, necessariamente deve ter suporte em pelo menos 3 pontos. Da mesma forma, tudo alcança a perfeição atravessando 3 estágios ordenados de crescimento: o estágio de formação, o estágio de crescimento e o estágio de aperfeiçoamento. No mundo natural, muitas coisas aparecem em tríades. Eles contêm 3 reinos: mineral, vegetal e animal. A matéria existe em 3 estados: gasoso, líquido e sólido. A maioria das plantas é composta de 3 partes: raízes, ramos ou talos e folhas. Os animais consistem de cabeça, tronco e membros. Há também muitos exemplos do número 3 na Bíblia. Os seres humanos não puderam cumprir a finalidade de sua existência porque caíram antes de completar os 3 estágios do período de crescimento. Por isso, em seus renovados esforços para realizar sua finalidade, os seres humanos têm que atravessar estes 3 estágios. Na providência da restauração, Deus trabalhou para restaurar o número 3, o que explica porque há muitos registros bíblicos do número 3 e os desígnios baseados neste número: a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 níveis do paraíso,
os 3 arcanjos, os 3 níveis da Arca de Noé, os 3 voos da pomba da arca depois do dilúvio, as 3 ofertas de Abraão e a jornada de 3 dias antes do sacrifício de Isaac. No tempo de Moisés houve a praga dos 3 dias de escuridão, os 3 dias de purificação no começo do Êxodo, os 3 períodos de 40 anos para a viagem a Canaã e os 3 dias de purificação sobre a liderança de Josué antes de cruzar o Rio Jordão. Na vida de Jesus, vemos 3 décadas de vida privada, 3 anos de ministério público, os 3 homens sábios do Oriente que trouxeram os 3 presentes, os 3 discípulos, as 3 tentações, as 3 orações no jardim do Getsemane, as 3 negações de Pedro, as 3 horas de escuridão na crucificação e a ressurreição de Jesus depois de 3 dias no sepulcro. Quando os primeiros antepassados humanos caíram? Eles caíram durante seu período de crescimento, quando ainda estavam imaturos. Se os seres humanos caíssem depois que tivessem atingido a perfeição, então não haveria nenhuma base para acreditar na onipotência de Deus. Se os seres humanos tivessem caído depois de terem se tornado perfeitas encarnações da bondade, então a própria bondade estaria imperfeita. Por conseguinte, nós seríamos forçados a concluir que Deus, como a fonte da bondade, também seria imperfeito. Está escrito no livro do Gênesis que Deus advertiu Adão e Eva: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Eles tiveram uma escolha: ou ignorar a advertência de Deus e perder suas vidas, ou atender à advertência e viver. O fato de terem o potencial tanto para cair como para se tornarem perfeitos demonstra que ainda estavam em um estado de imaturidade. O universo foi projetado para alcançar a perfeição depois de um certo período de crescimento, descrito na Bíblia como 6 dias. Como uma criação de Deus, os seres humanos também estão sujeitos a este princípio. Em que fase do período de crescimento os primeiros seres humanos caíram? Eles caíram no topo do estágio de crescimento. Isto pode ser demonstrado examinando as circunstâncias envolvidas na queda dos primeiros antepassados humanos e a história da providência da restauração. Este ponto será explicado melhor pelo estudo completo desta obra. O reino do domínio indireto. Durante o período de crescimento, todos os seres da criação crescem em virtude da autonomia e domínio dados pelo princípio de Deus. Deus, o autor do princípio, tem relação apenas com os frutos de seu crescimento, que estão baseados no princípio. Deste modo, ele domina todos os seres indiretamente. Nós chamamos este período de crescimento de reino do domínio indireto de Deus, ou o reino do domínio baseado nas realizações através do princípio. Todas as coisas alcançam a perfeição depois de atravessar o período de crescimento, o reino do domínio indireto, em virtude da autonomia e domínio dados pelo princípio de Deus. Os seres humanos, porém, foram criados de tal modo que o seu crescimento requer o cumprimento de sua própria porção de responsabilidade, além da direção provida pelo princípio. Eles têm que exercitar esta responsabilidade para atravessar com sucesso o período de crescimento e alcançar a perfeição. Nós podemos deduzir da ordem de Deus dada a Adão e Eva que a responsabilidade dos primeiros antepassados humanos era acreditar na palavra de Deus e não comer do fruto.
Se eles desobedeceram a Deus e caíram, este fato não partiu de Deus, mas deles próprios. Por esta razão, se os seres humanos atingem ou não a perfeição, não depende somente do poder da criação de Deus, mas requer também o cumprimento da responsabilidade humana. Bom, esta foi a leitura do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam aqui o vídeo, escrevam seu comentário e não se esqueçam de se inscrever no canal. Espero vocês no próximo vídeo com a continuação do princípio da criação. Até mais!